Boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Muito bom. É uma grata satisfação estar novamente aqui com os irmãos para ministrar a palavra do Senhor novamente. E vamos estar meditando hoje um pouco no capítulo 18 de Mateus e também no capítulo 6, versículo 12, que diz o quê? O Pai Nosso? Sim. Qual parte do Pai Nosso? É o nosso dever para com os homens. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E no capítulo 18 também vem falando uma série de temas. E a gente vai meditar um pouco nisso. Vamos começar por o texto. Por todos pagou o preço de sua redenção, a fim de reintegrá-los na comunhão e harmonia do céu. Não desprezava os que se haviam feito culpados dos mais graves erros e delitos. Seu trabalho era desempenhado com especial consideração pelos que mais necessitavam da salvação que viera trazer. Então, o trabalho de Cristo era desempenhado com mais consideração por aqueles que mais necessitavam. Meditar um pouco sobre essa questão do perdoa, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas nesse papel, perdoa como a gente perdoa eles, perdoa nosso semelhante como nós estamos perdoando eles, tem um profundo significado. Porque muitas vezes a gente espera que as pessoas venham e se desculpem. Mas é os dois lados que tem que tomar a iniciativa. Que vença o melhor. Nessa questão pode haver a competição, para ver qual vai vencer. Nesse caso pode ter competição. Aquele que chegar primeiro e pedir desculpa ao seu irmão, amém. Mas no final os dois saem ganhando. E muitas vezes também deixar de pregar a um irmão ou de levar a palavra a ele, nós deixamos de cumprir esse verso e deixamos de cumprir também o capítulo 18. O capítulo 18 vem dizendo uma série de coisas. Quem é o maior no reino do céu? Vem falando sobre a parábola da ovelha perdida. Vem falando quantas vezes a gente deve perdoar nosso semelhante. Vem dizendo sobre o servo que devia muito e o servo que devia pouco. E a parábola do servo que devia muito e o servo que devia pouco é muito bonita. Os irmãos, o que os irmãos entendem dessa parábola do servo que devia pouco e do servo que devia muito? Que devia ao rei e o rei mandou cobrar. O que os irmãos acham do desfecho da parábola? Eu, no meu entendimento, eu penso que aquele que mais devia foi o que mais foi perdoado. Mas a gratidão dele não se encontrou. Não se encontrou. E aquele que mais deve, quando a gratidão se encontra, a gente vê que são as pessoas, na maioria dos casos, são as pessoas que mais se devotam a Deus, que mais agradecem. Aqueles que estão no fundo do poço, e Deus tira da lama para a luz, são as pessoas que mais agradecem Ele. Porque quando eles vão levar a palavra a outro semelhante, eles veem com outros olhos. Eles entendem a dor. Eles não olham o semelhante com desprezo ou dizendo isso aí é frescura, isso aí é coisa fácil. Quando a pessoa que estava no fundo do poço se converte e ele vê outro na mesma situação que ele estava, ele se compadece. E muito. Então, essas pessoas a gente não deve deixar de lado. Não deve. A gente fala que Cristo dava prioridade para elas. Cristo gostava desses casos. O Gadareno foi um caso, muito bonito. Maria também foi outro caso, lindo. E Deus deixou bem marcado e frisado no caso de Maria, que a história dela seria perpetuada por todos os séculos. Quanto mais urgente reforma um caso pedia, tanto mais profundo era seu interesse, maior sua simpatia e mais devotados seus esforços. Seu amorável coração se comovia até as profundezas por aqueles cuja condição menos esperança oferecia e que mais necessitavam de sua graça regeneradora. Interessante, né?
Ele se comovia até as profundezas. É muito difícil entender isso, mas a gente deve entender. A gente deve seguir os passos de Cristo. O ser humano está na lama, na perdição. O que a gente deve fazer? Levantar. Devemos estender a mão a eles. Dar uma palavra de conforto, algo, um alimento, um remédio, o que for. Um trabalho voluntário, qualquer coisa. Desde que sirva para levantar a pessoa, é válido. E quanto mais urgente reforma um caso pedia, tanto maior era o interesse dele. Não era para a semana que vem, ou mês que vem. Eu pergunto para os irmãos, né? Nossos parentes, nossa família, quando a gente vê fazendo algo de errado, ou algo que não vai dar certo, a gente fica angustiado e agoniado, não fica? Não fica? Por quê? Porque a gente conhece o caminho. E a gente sabe que se continuar por ali, vai ser ruim. Não vai ser bom. Então a agonia, a aflição toma nosso coração a ponto de quê? De querer ajudar. Isso nos move, nos motiva, pelo menos deveria, né? Nos incentivar a falar para essas pessoas, não vão por aí. Não façam isso. Cristo era da mesma maneira quando estava nessa terra, quando ele via a pessoa, por mais degradante que seja, no caminho errado, o coração dele se movia para aquelas pessoas. Todavia, entre nós se tem feito notar uma falta de simpatia e amor, profundo e sincero, em prol dos que são tentados e erram. Eu fiz o culto do amor, né? E o amor é o mais difícil de ser alcançado. Porque tendo amor, tem tudo. Igual nosso pastor Clodoaldo pregou, tendo amor, cumpriu toda a lei. Então, com a falta de simpatia e amor profundo e sincero, muitos dizem que amam superficialmente, mas não amam. Muitos têm revelado grande frieza e negligência pecaminosa que Cristo representou pelo indivíduo que passa de largo, guardando a maior distância possível dos que mais necessitam de sua ajuda. De quem o texto que está falando? Que passou o mais distante possível da pessoa. O samaritano. Da história do samaritano, né? O levita e as outras pessoas que passaram e deixaram de largo aquele que estava necessitado. Então, muitas vezes, nós mesmos, né? Podemos dizer que não, mas no nosso dia a dia, quando passamos e tem uma pessoa necessitada, o que a gente faz a respeito? No trabalho, na rua, numa loja, o que a gente faz a respeito dessa pessoa que está carente e necessitada? Levamos o alívio a ela? Levamos o amor de Cristo? As censuras brandas, as respostas suaves e palavras agradáveis são muito mais apropriadas para reformar e salvar do que a severidade e a aspereza. Eu passei outro culto antes também, dizendo como deveria chegar no irmão para repreender o erro dele. E é algo muito difícil, né? Porque a gente não pode julgar a pessoa, a gente também não pode passar a mão na cabeça. Mas a gente tem que falar com amor. E muitas vezes o nosso coração se exalta. É natural do ser humano, quando a pessoa está errado, a gente querer apontar o erro, né? A gente querer julgar, querer colocar lá para baixo. Mas o amor abre portas que nenhuma outra pregação pode abrir. O amor abre portas que jamais podem ser fechadas. Um pouco mais de falta de bondade poderá colocar as pessoas além de seu alcance, ao passo que um espírito conciliatório seria um meio de as prender a você, sendo-lhe então possível confirmá-las no bom caminho. Então a palavra boa, a palavra suave, a palavra com amor, com ternura, eram as palavras de Cristo, não era?
E eu pergunto, quantas pessoas tinham em volta dele quando ele pregava? Muitas. Sim, muitas. Porque ele falava áspero, né? Falava duro. Ele acabava com a pessoa que chegasse à presença dele, né? Não. Não. Porque as pessoas que escutavam a pregação dele se sentiam em paz, confortáveis, e sentiam que as palavras, mesmo que duras, eram de amor. Então, as palavras de Cristo, elas não afastavam a multidão, mas ela atraía. E é o que o texto diz, quando a nossa fala, o nosso linguajar é amorável, a gente prende as pessoas até nós e não afasta elas. Um linguajar de amor vai fazer com que as pessoas venham até nós. Porventura, não se nos deparam aí muitos quadros pouco recomendáveis? Muitas vezes recorremos ao perdão de Jesus, sentindo a necessidade de sua simpatia e amor. Mas acaso não temos negligenciado revelar a outros esse mesmo espírito com que Jesus nos tratou? Que espírito? De amor, de perdão? Não é mesmo? A gente se lembra de ir até Cristo para Ele nos perdoar, para Ele nos amar, para Ele nos aceitar de volta, e a gente vê as pessoas sofrendo, e aqui falam que a gente esquece delas. Né? A gente lembra de ir até Cristo, mas esquecemos de mostrar que tem alguém que pode confortar elas. Esquecemos. Nessa correria do dia, a gente passa numa calçada, numa rua, que a gente nem vê quem está necessitado. Tem você experimentado alguma preocupação por pessoas que trilhavam caminhos proibidos, buscando aconselhá-las com bondade? Tem você chorado e orado por elas e com elas, revelando-lhes por palavras e atos que as amava e desejava salvá-las? Temos feito isso? Orado por elas e com elas, se fazendo presente e não levando só a oração na igreja, se importando com palavras de amor, chorando, aqui diz, chorando, mostrando que queremos salvá-las e que não queremos que elas se percam. Já fizemos isso alguma vez? Porque eu já passei por essa experiência. De mãe para filho. Minha mãe chegou para me bater e chorando, é verdade, essa experiência eu tenho, e chorando e falou, se você continuar por esse caminho, não vai dar coisa que presta. Se você continuar por esse caminho, não vai dar certo. E mostrando o caminho bom. Eu estou dando um exemplo de mãe e filho, mas aqui o nosso exemplo é de irmão para irmão. Irmão de igreja, ou para qualquer pessoa na rua que esteja necessitado. Demonstrar um amor verdadeiro por ela. Demonstrar que Cristo ama ela, que nós amamos ela. Porque se nós amamos a Cristo, então automaticamente nós amamos as pessoas. Nós estamos em Cristo? Devemos? E se estamos? Se nós estamos nas pegadas dele, nós temos o amor, não temos? Então por que muitas vezes a gente não vê as pessoas ao nosso redor? Não estou julgando ninguém, só a palavra escrita e lida. Estamos em contato com pessoas que sucumbiam ao peso de fraqueza e maus hábitos. Porventura, as abandonou a si próprias, quando poderia ter-lhes prestado o indispensável auxílio? Porventura, não passou de largo a vista dessas pessoas, ao passo que o mundo acudia rapidamente e manifestava-lhes simpatia e prendia elas nos laços de Satanás? Há dois caminhos, certo? A gente passa ao lado das pessoas, as pessoas estão precisando, estão buscando, muitas vezes clamando. Igual o texto que o pastor Valdemir leu. Pare, ajuda-nos. Estão clamando e passamos ao lado delas e muitas vezes não ajudamos. Então o que acontece? Ali fala, o mundo rapidamente acolhe elas. Se os servos de Deus não ajudam essa pessoa, o mundo rapidamente acolhe elas. E quando se diz mundo, Satanás, o inimigo, maligno. Muitos estão prontos, como Caim, a justificar-se dizendo, sou eu guardador do meu irmão? Somos nós guardadores dos nossos irmãos? A salvação é individual, mas somos guardadores deles? Sim, devemos. Devemos amá-los e mais que isso, demonstrar esse amor. Um amor em obras, em palavras, em ações.
Como reputará o mestre essa obra e considerará essa sua indiferença para com os que se desviaram do caminho reto, quando tem cada vida por preciosa, visto-a ter comprado com seu sangue? Acaso não teme você que ele o abandone assim como abandonou a essas pessoas? Pode estar certo de que o vigia fiel colocado sobre a casa de Deus registra toda negligência. Toda. Toda e qualquer negligência nossa para com o nosso semelhante, Deus registra. Se a pessoa nos estende a mão pedindo ajuda e a gente rejeita, é marcado, é relatado. E ainda mais duro ainda, né? Ele vem perguntando se nós não temos medo dele também nos abandonar, assim como a gente abandona os outros. Temos medo? Não deveríamos ter medo, né? Porque se estamos ajudando, ele não nos abandona. E o mais engraçado é que se não estamos ajudando, ele também não abandona. Aqui foi só uma frase dura, né? Uma pergunta dura. Porque você ajudando, ele não te abandona, mas ele ainda pergunta: não tem medo de eu te abandonar? Ainda não é tarde demais para reparar as negligências do passado. Cumpre haver um reavivamento do primeiro amor e do primeiro zelo. Busquem os que têm repelido e por sua confissão atem as feridas que lhes causaram. Aproximem-se do grande coração que arde em amor compassivo, deixando que as torrentes da compaixão divina se lhes infiltrem no coração e daí se derramem sobre os seus semelhantes. Ainda temos tempo. A porta da graça ainda está aberta. Ainda temos tempo de nos reconciliarmos com aqueles que nós nos desentendemos, aqueles que nós brigamos, magoamos, afastamos de nossas vidas. Ainda tem tempo. E ao seguir esses passos, devemos nos unir ao coração de Deus e transbordar esse amor para a igreja. Os seres humanos são propriedades de Cristo, resgatados por preço infinito, e estão-lhe vinculados pelo amor que Ele e o Pai têm manifestado. Que cuidado devemos, por isso, exercer em nosso relacionamento. O homem não tem direito de suspeitar mal do seu semelhante. Não temos direito de suspeitar nenhum mal. Nenhum. Nada. Pelo contrário, tem um texto, não vai dar tempo de ler, mas tem um texto que fala que devemos passar muito tempo cuidando de nossas vidas. Fala que aí devemos nos esforçar. Quando é para cuidar da nossa vida, o texto fala: se esforce. Faça isso, todo dia. Toda hora. Aí você pode cuidar, pode julgar, e pode ver se você está progredindo, regredindo, se você está amando. Mas caso contrário, não devemos suspeitar nem um fio de cabelo do nosso irmão. E outro texto diz: a não ser que o pecado seja comprovado. Se o pecado for comprovado, devemos fazer o que Mateus 18 diz. Lá, dá o passo a passo. Mas caso não tenha errado, não devemos suspeitar mal. Não devemos falar mal, não devemos fazer mexerico. Porque o mexerico ele começa pequeno e quando vê ele está enorme. Algo que nem existia se torna algo grandioso. E a pessoa nem está fazendo. E se estiver fazendo, ela com Deus. A não ser que seja pecado aberto. Os membros da igreja não têm direito de seguir seus próprios impulsos e inclinações no trato com irmãos que cometeram faltas. Não devem nem mesmo manifestar qualquer preconceito em relação a eles, porque assim fazendo plantam no espírito de outros o fermento do mal. Como eu disse, é complicado porque o ser humano ama julgar. O ser humano adora julgar. E aqui diz que mesmo quando o membro está errado e foi comprovado, não devemos manifestar qualquer preconceito em relação a ele. Por quê? Sim, afasta ele mais ainda, porque estamos julgando pelo que mais? Não somos juízes. Pelo que mais? Porque também somos pecadores, somos farinha do mesmo saco. É aquele ditado, o sujo falando do mal lavado. Então não fale. Melhor que isso, ajude. Ajude, porque somos todos pecadores. Hoje foi o nosso irmão que errou, não deveria.
Mas amanhã a gente pode errar. Né? E o que o texto do Pai Nosso diz? Né? Perdoa, como nós perdoamos, a quem não tem ofendido. Então a gente muitas vezes crucifica o irmão porque fez um erro e a gente se esquece que nós somos perfeitos. Né? Teve uma pessoa muito influente, é claro que os cargos de influência têm um impacto muito grande quando pregam, certo? Ou quando erram. Quando pregam, não. Quando erram, quando pecam. E então essa pessoa cometeu o pecado e depois de um tempo que abafou o assunto, foram perguntar para ele a respeito e ele disse o seguinte: falou, eu tinha um cargo muito importante, muito influente, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, admito, eu me arrependi. E então ele disse a seguinte frase: as pessoas pensavam que pelo cargo que eu tinha eu era como Deus, que não errava, que não pecava. Não devemos pensar isso do ser humano. Pelo mais alto e elevado cargo que a pessoa tem, somos todos falhos e podemos cair. E as pessoas olhavam para ele quando ele pecou, e ele falou, as pessoas pensavam que eu era Deus, que não pecava, que era santo. Eu peco, tenho defeitos. Ele falou, estou tentando vencer, mas não sou Deus. Então, que a gente possa, né, olhar para as pessoas com amor, sem julgamento, com uma mão estendida e com pressa, né? Porque Cristo ele passava e atendia com pressa. Quanto mais urgente era o caso, mais dedicação ele colocava. E quanto mais urgente o caso, mais dedicação ele colocava e a pessoa se convertia, maior era o missionário. Maior era o missionário. Porque aquele que mais foi perdoado, ele entende e compreende a dificuldade do seu semelhante.